Olá, bem-vindos à disciplina Circuitos de Radiofrequência. Essa é a terceira parte do tutorial do software Cook Studio. Tá? Hoje nós vamos dar continuidade à parte de análise de matriz de espalhamento. Primeiro a ideia é a gente analisar aqui um filtro, ver como é que um filtro de elementos de parâmetros concentrados pode ser feito, embora ele também possa tratar filtros de elementos de parâmetros distribuídos, tá? De forma parecida, e depois a gente vai ver como você importa e utiliza arquivos do tipo Touchstone, tá? Que são basicamente arquivos, os que a gente vai ver, que contêm as informações, da matriz de espalhamento de um dado dispositivo, tá? E daí então você trabalhar diretamente com os parâmetros S de um dispositivo, quando você tem acesso, a esses parâmetros. Ok, então vou começar aqui abrindo esse arquivo que eu já montei previamente para poupar um pouco de tempo nosso aqui, tá? Vocês podem reconhecer, quem está fazendo a disciplina, esse circuito, é um filtro passa-faixa no formato seção T, que ele foi calculado por nós há umas 2 semanas na disciplina, nesse ano de 2020. A gente fez um exercício onde a gente projetou esse filtro aqui. Então ele tem uma frequência central de 1 GHz, tá? Tem uma largura de banda da banda passante relativa de 10 a 12%, e a gente projetou todos esses parâmetros aqui, tá? C1, L1, C2, L2, C3, L3. Então utilizando o método da perda de inserção. Tudo bem? Aqui então é isso, o filtro está aqui, você tem uma porta de entrada, de novo, é a Power Source do Cook Studio, uma porta de saída, então você tem uma fonte na porta de saída, Power Source aqui na saída, Power Source aqui na entrada, então 2 fontes na porta 1 e na porta 2, entrada e saída, e o filtro aqui, não tem segredo nenhum, é só utilizar capacitores e indutores para montar isso. A simulação, nós também já vimos simulações de parâmetros S no último vídeo, tá? Ela está configurada para fazer uma varredura em frequência começando em 500 MHz, e terminando em 1.5 GB. Ao redor, simétrico ao redor de 1 GHz, que é a frequência central desse filtro passa-faixa. Ok? Então, além disso, ele é um filtro, como a gente projetou, um filtro Chebyshev de terceira ordem, tá? Com ondulações uniformes na banda passante, com amplitude de 0,5 dB. A única coisa que tem diferente nesse esquemático aqui é essa parte aqui, Vocês vejam que tem uma definição de equações aqui, tá? Para definir equações, você clica aqui, nesse botão e arrasta isso ou coloca isso no seu esquemático. Eu vou deletar, mas você dá um duplo clique aqui e você configura da mesma forma que eu configurei essa daqui, tá? Então você tem aqui parâmetro, tá? S21dB é o S21 em dB, tá? Então você vai ter acesso, através desse S21dB diretamente ao parâmetro S21 calculado pela simulação de parâmetros S em dB. Mesma coisa, o S11 em dB, ele é definido dessa forma, através dessa equação, então essa variável é igual a essa equação, e a fase do S21, tá, é definida dessa forma aqui. W phase, é a função sobre o parâmetro S21. Então eu vou deletar essa equação aqui, que era só como exemplo. Tem mais um detalhe aqui, que é o recurso de sintetizar filtros. Então se a gente for aqui em cima, em Tools, a gente viu no vídeo anterior Line Calculation, tá? Você tem síntese de atenuador, circuitos de casamento, vale a pena dar uma olhada, criar uma lista de compras, para os elementos, caso você queira fabricar tal. Tem todos esses recursos, e daí tem Filter Synthesis, ou síntese de filtros, tá? Então aqui você vê que você pode projetar diferentes tipos de filtro, tá? Escada LC,
que a gente tem visto aí na teoria, inclusive tocos de linha de transmissão. Lógico, né? Vocês têm um projeto de final da matéria aí, um dos grupos vai projetar filtro, então espera-se, né, que se for utilizar essa ferramenta aqui seja apenas para verificar o design, né? Porque vai ser necessário aí, lógico, mostrar como foi feito o projeto e tal. Mas vamos lá, né? Vamos supor que a gente quisesse projetar aqui, utilizando essa ferramenta, um filtro tipo escada aqui, né? Tipo T, igual esse que está aqui, tá? Com ordem 3 também. Eu vou chutar alguns valores aqui, né? Bom, primeiro definir, né? Já está configurado para ser um filtro de Chebyshev. Vamos colocar aqui passa faixa com frequência inicial 1.05, né? Lógico que você teria que calcular os valores corretamente, mas eu só estou exemplificando aqui, né? Opa, vamos colocar 0.95 como frequência inicial. Isso aqui é a frequência de corte inferior do filtro passa faixa, né? E a frequência de parada aqui é a frequência de corte superior, do lado direito aí na resposta em frequência. Então 1.05 só para exemplificar, lógico, né, em gigahertz, tá? Então ao redor de 1 GB. O ripple, né, a amplitude da ondulação aqui é 0,5, por exemplo. Lógico, né, você pode colocar o valor que você desejar aqui. E a impedância de entrada e saída do filtro 50 ohms padrão, tá? Se nós não cometemos nenhum erro aqui, a gente pode calcular e ele já vai copiar para o clipboard. Então, projetou, tá? Vou arrastar para cá, você vai no seu esquemático e cola o filtro, tá? Então ele deveria estar lá. Você vê que é um filtro parecido, tal. E daí, inclusive com a simulação já configurada, eu vou dar um Ctrl Z aqui, mas você pode usar esse recurso aí, né? Lógico, de novo, né? No projeto aí, a ideia é mostrar como foi feito justamente o projeto dos parâmetros, tá? Bom, em teoria nós já estaríamos prontos para simular isso aqui. Então vamos rodar. Ok, tá? Deixa eu editar um pouquinho esse gráfico. Ele já automaticamente está me dando o parâmetro S21 em dB, né? Isso daqui que a gente pode agora substituir. Vamos lá, né? Deletar esse gráfico, deletar esse gráfico. Eu vou colocar o S21, essa variável agora, tá? S21 em dB e o S1 em dB dessa forma aqui. Dá para ver o que foi feito? Então, vou mudar a espessura da linha aqui para 3, aqui para 3. Já estão em cores diferentes e aplicar. Então você vê, né? O filtro passa faixa, deixando passar uma faixa aqui relativa de 10% ao redor de 1 GHz. Você tem o parâmetro S1, né? O coeficiente de reflexão na porta de entrada, se a porta de saída estiver casada, né? Ele, na banda passante ele se torna bem baixo aqui. Como é de Chebyshev e tem ondulações, você tem ondulações aí no S1 também. E é isso, né? A gente seria interessante aqui ver as ondulações da banda passante em maior detalhe, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Eu vou criar um novo gráfico, ainda do parâmetro S21 em dB, só que eu vou mudar aqui os meus limites, tá? Então vamos mostrar o eixo X de 8 elevado à oitava, que nos dá 800, bom, se bem que acho que funcionaria, 800 mega, né? Com passo de, vamos por 100 mega, 100 elevado à sexta, até 1.2 GB, né? 1.2 elevado à nona. Talvez fazer até mais estreito. Vamos lá, então vamos fazer assim, 900 até 1.1 GB, 900 mega. E daí o eixo Y das ordenadas, vamos colocar, né, desde -4,
com um passo de 1 até 0, porque você não tem nada acima de 0. Ok, deixa eu só aumentar a espessura da linha. E aí você vê, né, que as ondulações aqui tem amplitude de meio dB, né? Bem aqui no meio, se você traçar uma reta aqui, você vê que a amplitude da ondulação tá meio dB. A gente poderia averiguar aqui a frequência de corte inferior, em que a resposta cai em 3 dB, né? Mais ou menos aqui, menos 2,93, está perto o suficiente. E a frequência de corte superior aqui, tá? Então 1,06 superior e 9,44, deu um pouquinho mais do que 10%, né? Tá, 11% e tal. Então, a largura de banda relativa, né? Mas ok, tá? Vamos agora colocar, você pode, né, plotar na carta de Smith o parâmetro S1, né? Vamos colocar aqui um gráfico da fase também, tá? Porque um dos parâmetros que a gente definiu lá no esquemático era isso, né? Então S21 fez, tá? Vamos ver o que acontece. Você tem isso daqui, né? Essa fase, ela tá em graus aqui nesse eixo, né? Só para mostrar a diferença, tá? Então S21 phase ele foi definido com a função W phase, né? Então sobre o S21, então W phase do S21, vou plotar de outra forma aqui equivalente, né? O mesmo gráfico e aplicar, você vê que você tem a mesma coisa. Qual que é a diferença de usar W phase de phase, né? Se você utilizar só essa função phase, você vê que a fase fica descontínua, né? A gente sabe que vai ser periódica aí em 360 graus, tá? Mas então o W phase deixa contínua, mas é a mesma fase, tá? A mesma fase que você, mesma fase que você obtém com uma, você obtém com a outra. Não há nada de errado, é só a forma de mostrar. W phase, abre parênteses, S21. Ok. E bom, a gente poderia aqui também, para ficar um pouquinho melhor, mudar os limites aqui. Então ele está desde menos 673 graus com passo de 500, está muito grande, né, isso aqui. Então vamos mudar para 100, por exemplo. Acho que foi muito, 150. Tá? Então você vê menos 73 graus, menos 223, acho que fica mais fácil de visualizar. E a mudança de fase aqui é ao redor da banda passante, né? Se você tem interesse em utilizar a fase, mas está aí, tá? Então, lógico, né? Nesse caso aqui do filtro, né? O S22 vai ser igual ao S11 e o S12 vai ser igual ao S21. Então, os outros parâmetros não vão dar nenhuma informação nova, mas está aí, tá? Então, para dar uma ideia de como você simula filtros utilizando simulação de parâmetros S no CookStudio. Agora vamos trabalhar com o arquivo Touchstone, tá? Então eu vou criar um novo arquivo aqui, salvar na minha pasta, vou chamar simplesmente de Touchstone. Esse eu vou criar do zero, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, né? Vamos inicialmente colocar alguns componentes, tá? Vou colocar fontes, então cadê Power Source aqui? Power Source aqui. Colocar 2 terras aqui e aqui. E daí, tá? Para trabalhar com o arquivo Touchstone, a gente vai usar o seguinte. Vamos em componentes de sistema e utilizar esse bloquinho aqui, tá? Arquivo de parâmetros S. Então basta arrastar aqui, né? E tá aí. Deixa eu conectar esses caras aqui. Então você vê que essa parte é relativamente simples.
e conectar aqui. Faltou colocar um terra aqui na referência, né? Vamos colocar aqui do... Opa! Tá lá. Vou aproveitar que a gente está aqui, né? Você vê que nessa aba aqui, né, de componentes, né? Onde a gente viu parâmetros concentrados, fontes, etc e tal. Nesse mesmo subaba aqui de componentes de sistema, você tem ou esse bloquinho que a gente acabou de utilizar, mas você tem outras coisas, por exemplo, atenuador, tá? Nós não vimos isso, né? Mas phase shifter e acoplador híbrido a gente viu. Tem até componentes ópticos, né? Laser, etc. Fotodetector. Então, basicamente, a gente tem isso daqui. Então, para a gente exemplificar aqui, vamos utilizar um componente que é o seguinte, tá? Esse amplificador banda larga aqui de silício, tá? Então, Silicon RFIC Amplifier, né? Circuito integrado de RF. Tá, que funciona até 3,5 GB, é projetado, né, para funcionar até 3,5 GB, que é esse cara aqui, ABA52563, tá? Então fabricado sobre silício, tem as características, figura de ruído, tá? O circuito, tá? Os parâmetros e você vê o ganho, né? E por fim aqui você tem no datasheet dele, como é um componente de RF, os parâmetros S, tá? Magnitude fase do S1, do S21, né? Do S12 e do S22. E em função da frequência, tá? Você vê que é uma tabela para diversos valores de frequência, né? Desde o que é isso aqui, 50 MB, né? 100 MB até 6 GB. Tá? Então você tem uma tabela aqui dos 4 parâmetros S complexos, né, para cada frequência aqui. Tá? O arquivo Touchstone, né, do tipo S2P tem essa cara aqui. Então vai ter aquela informação que está na tabela no arquivo TXT. Basicamente isso nos diz que o que você tem aqui é a frequência em GHz na primeira coluna, a 0,05, e depois os parâmetros S com magnitude e fase. Então, por exemplo, né, para essa frequência aqui, né, de 0,05 GB, o que dá 50 MB, o S1, né, tem amplitude de 0,01 e fase de 146 graus. Tá? O S12, depois vem o S21, tá? De novo, tá? Amplitude e fase em graus. Aí sim o S12 e o S22. E daí, né, isso separados por um espaço simples, tal, da frequência inicial até a frequência de 6 GB. Então, esse tipo de arquivo pode ser baixado de site de fabricante, ou você, entendendo o formato, você pode montar isso aqui também, facilmente, tá? Então esse arquivo aqui ABA52563, que é o nome do modelo do componente, né, o modelo do componente, ele tem a extensão .s2p, ele está salvo na mesma pasta que eu coloquei no meu arquivo de simulação. Deixa eu ver se eu abro aqui, esse arquivo aqui, tá? Formato S2p, ABA52563. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu copiar isso aqui, Ctrl C. O arquivo de simulação, esse touchstone.esquemático, está na mesma pasta. Isso é importante, né? Porque senão você tem que colocar o path também, o caminho do arquivo. Mas, enfim, né? Também não teria problemas. Aí eu vou dar um duplo clique aqui no meu bloquinho para incluir arquivo de parâmetros S, né? E colar no nome do arquivo isso daqui, tá? ABA52563.s2p. Está mostrando os dados do parâmetro S na forma polar, de fato tá, a gente viu amplitude e fase, tá, vai fazer uma interpolação linear desses parâmetros aí em função da frequência, mas é basicamente isso que a gente precisa editar aqui. Então vou aplicar e agora ele está importando esse arquivo que a gente acabou, né, esse arquivo .s2p aqui, que eu estou vendo no editor de texto, ele está sendo importado por esse bloquinho, tá? Aí a gente precisa só definir a simulação, né? Então vamos lá e fazer uma simulação de parâmetros S, claro, né? Porque a gente está trabalhando com parâmetros S.
Vamos varrer na mesma faixa ali que ele está definido no arquivo, de 0.05 GB, ou seja, 500 MB, até 3.5, vamos até 3.5 GB e botar bem mais pontos aqui, né? Se eu botar, por exemplo, 1000, dá para ter uma resolução boa, ele vai fazer uma interpolação, né? Salvar. Se não nos esquecemos de nada, a gente já pode simular, tá? Então vamos simular. Ele sempre mostra S21 e S1 como padrão, né? Deixa eu apagar isso aqui que eu não vou usar nesse caso aqui, tá? Então você veja o que foi feito aqui, né? Tá mostrando o S21 em função da frequência, tá? Esse amplificador tem um ganho de um pouco mais de 20 dB, né? Em termos de ganho de tensão é 12, né? Até 3 GB aqui, né? Sabe o que a gente pode fazer? Fazer uma simulação no intervalo maior. Eu acredito que ele consegue interpolar. Vamos até 6 GB, ou melhor dizendo, os dados estão até 6 GB, né? Então vamos lá. Frequência de parada 6 GB, tá? Vou dar Enter e vou simular novamente. Você vê que acima de 3 GB, né, o ganho, né, de tensão, ou o parâmetro S21, ele começa a cair, lógico, né? Então você tem isso daí, tá? Vamos plotar aqui esses parâmetros. Então vamos fazer um gráfico aqui diretamente do S21 e do S1. Não, melhor deixar isolado o S21. Mudar a espessura do gráfico, aplicar. A gente tem o S21, como eu falei, né? 12. Vamos ver uma frequência específica aqui e só ver o seguinte, tá? Se, por exemplo, eu selecionar aqui essa frequência de 2 GB, 2.02, ele está me dando um S21 com magnitude 11,9, fase menos 102 graus. Se a gente for lá no arquivo e verificar em 2 GB, próximo de 2 GB, o segundo parâmetro S é esse aqui, né? 11.94 com fase de menos 100.4, tá? Então 11.9 com fase de menos 100 e pouquinho, né? Lógico, não é exatamente a mesma frequência. Então você vê, né? O que eu fiz aqui? Vamos resumir, né? Você tem uma fonte na porta de entrada e uma fonte na porta de saída com impedância 50 ohms. Veja que o arquivo aqui está referenciado a 50 ohms, tá? Então o que a gente está medindo é diretamente os parâmetros S que estão tabelados aqui, tá? Então uma forma de você trabalhar com parâmetros S diretamente. Lógico, eu só estou verificando aqui os parâmetros S do arquivo. Você poderia usar esse arquivo dentro de um outro circuito, tá? Para trabalhar com os parâmetros S em função da frequência de um determinado arquivo. Então é isso daí. Tá? Eu só estou colocando uma fonte na entrada e uma fonte na saída e verificando que os parâmetros S que eu obtenho é realmente os que estão tabelados. Então, a forma de trabalhar com parâmetros S diretamente. Então, se eu plotasse o S1 aqui e verificasse por uma dada frequência, ia bater o valor que eu vejo no gráfico com o valor que está na tabela. Porque eu usei fontes, né, com impedância interna de 50 ohms, tá? Vamos fazer algo então desse tipo, né? Vamos colocar aqui o S1. Eles vão ter amplitudes parecidas, então vou botar o S21 e o S22. Perdão, S21 não. O S12, tá? Que vai ter amplitude pequena também. Aumentar a espessura dessas linhas aqui. Deixar o restante aqui de forma automática, que vai de 0 a 3 GB. E você vê aqui, né? Opa, deixa eu mudar a cor. O que está igual aqui? O S12, vamos mudar para, por exemplo, verde. Ok, tá? De novo, né? Vou pegar aqui qualquer um desses caras aqui. Por exemplo, o S22, tá?
Vamos tentar achar aqui uma frequência de 1 GB, o próximo é de 1 GB, 1.03, né, o S22 vai ter amplitude de 0.15 e fase de menos 26 graus. Então 1 GB, o S22 é o último, 0.15 e menos 26 graus. Tá claro? É simplesmente, né, esse bloquinho agora vai ter os parâmetros S, tá, do componente aqui, que pode ter sido obtido por simulação ou normalmente medido, né, com o VNA, né, no analisador de redes e tal, e é tabelado e fornecido pelo fabricante. Daí uma forma de você trabalhar com o componente através dos parâmetros S desse componente. Aí, de novo, você vai pegar esse bloquinho aqui e inserir num circuito, né, fazer operações com ele, mas eu só estou mostrando aqui como você importa o arquivo. Tá? E daí, tendo isso, é como se você estivesse trabalhando com o componente do ponto de vista dos parâmetros S dele. Você pode colocar ele no contexto de qualquer circuito e trabalhar com ele, tá claro? Então era isso que eu queria mostrar, tá? Como você importar esse arquivo aqui e trabalhar. Então eu quero operar aqui, fazer análises com esse amplificador, em termos do parâmetro S dele, eu posso trabalhar diretamente com os parâmetros S e colocar isso dentro de um circuito e fazer as demais operações, tá? Então, basicamente eram essas duas coisas que eu queria mostrar nesse tutorial aqui, tá? Filtros, né? Um exemplo simples de filtros e como você importar arquivos touchstone do tipo S2P para trabalhar diretamente com os parâmetros S de um dado componente que você queira trabalhar, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção, nos vemos em breve e até mais.